Oi, galera, tudo bem? A gente vai começar daqui a pouquinho um bate-papo super bacana, super especial com a Giovana Donella. E a gente vai falar sobre conselho de administração. Eu acho que vocês vão gostar muito. Deixa eu já convidar aqui a Giovana para a gente começar. Só um minutinho, galera, que daqui a pouquinho a gente já começa. A Giovana tem um currículo fantástico, acho que vocês vão amar conversar com ela, além de ser uma pessoa incrível e queridíssima. Oi, Giovana! A gente está combinando! Oi, combinamos! Olha, se tivéssemos combinado, não ia dar tão certo, hein? Olha É isso! verdade, verdade, Tudo verdade. bem, Mas tá tudo querida? ótimo. Isso significa que tá tudo rosa. Tá tudo rosa, é a cor da semana. Muito bem, muito bem. E aí, tudo bem? Loucura, né? Corrida? Tudo ótimo. É um prazer imenso estar falando contigo, Sandra. Um carinho muito Prazer é grande meu. por você. Muito obrigada pelo convite. Espero poder atender você e a sua plateia aí de forma a contentar todo mundo. Imagina, eu que agradeço aí você ter aceito, porque você está com uma agenda que eu sei que é louca também, super corrida. Então, obrigada por ter arrumado um tempinho aí para a gente poder conversar. Vai ser um prazer para a gente, com certeza. E antes de mais nada, eu queria saber se está tudo bem, está saudável, a família está bem, está tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo seguindo, mas que desafio imenso nosso, não? Nossa, nem me fale, né? Olha, fora o aspecto que é aspecto de saúde mesmo, que é o que mais preocupa a gente, mas veio uma avalanche de tudo, né? Porque a humanidade tá assim, sem saber para onde ir, e a gente com tantos reflexos, né? Financeiros, sociais, ambientais, todo mundo. Então a população está muito sensível, né, Sandra? Tá. É, eu acho que a gente está passando por uma reinvenção total e completa, né? Não dá para a gente. Eu Uhum. falo que essa história de falar de novo normal já nem existe, porque eu falo, como é que a gente pode falar de novo normal se a gente está vivendo uma coisa que não, né? É tudo diferente e o normal requer uma norma, né? Uma normalidade. Então não tem norma, não tem normalidade. A gente está vivendo uma coisa Não. completamente Aqui a única nova, coisa que não tem é normal, né? A única coisa que né? não tá é normal. Eu falo que é o novo anormal, né? Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês a querida Giovana Donella. Ela tem um currículo bárbaro, assim, ela é colega também de lecionar, também já foi executiva de empresas nacionais, multinacionais, aí ela fundou a empresa Donella Partners, né, e atua Uhum. diretamente nessa frente voltada para conselho, sucessão familiar, é uma frente muito interessante. Ela tem pós-graduação pela Poli, é danada, né? A sua formação é muito diferenciada, assim, eu acho bárbaro, né? Obrigada. Porque mostra que realmente nada vem assim por acaso, né? Você, óbvio, Ah, não. trilhou uma Muita carreira, luta sempre. né? Trilhou uma carreira fantástica. Então não dá para a gente falar assim que é porque ela é bonita, né? Não é bem assim, não. Ela tem dois livros, são dois, né? Dois ou São três? três. 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 Mulheres Inspiradoras, a nova gestão na era do conhecimento e também coordenou Jovens Empreendedores, né? Isso, três Isso, livros. isso mesmo. Bárbaro, Isso. hein? Parabéns, não é mole Muito escrever livro, não. bacana. A gente sabe que não é mole. Não, não é. Muito bom. Deve estar saindo um quarto aí, logo, logo. Ai, é, olha que legal, vai contar É. pra gente em primeira mão. Logo, logo está saindo um quarto aí. Mas É mais mesmo? ligado mesmo à questão da governança e tal, né? Então, Ah, que deve. bom.
Oi. A Giovana dá aula na Sampo, né? A mesma escola que eu dou aula, que também tem muito carinho pela escola Sampo, Escola de Negócios. No IBGC também, né? Você dá aula, se Não, formou? não, eu me formei no Formou. IBGC, lá não dou aula. Ah, legal. E aí eu convidei a Giovana para a gente conversar um pouquinho sobre justamente essa questão, né, de conselho de administração das empresas. E aí, antes de mais nada, eu vou pedir para ela explicar um pouquinho para a gente, né, o que que é e por que que se forma e como que se forma um conselho administrativo nas empresas. Então, vamos começar pelo básico, né, Giovana? Tá. Vamos sim, Sandra. Primeiro, de novo, eu agradeço pelo convite, esse seu público seleto maravilhoso aí que vai nos ouvir. E a questão dos conselhos, dentro de um sistema de governança, o que hoje a gente está. Hoje as pessoas estão entendendo muito mais o que é uma governança corporativa. Então, eu só vou dar uma pequena introdução do que é fazer governança, né? Governança é um sistema no qual a gente sempre une todas as partes da companhia, né? Os conselhos, os acionistas e todas as partes interessadas e montamos um sistema de forma que a gente consiga monitorar, incentivar e fazer as estratégias da empresa para que ela chegue aos resultados que ela tem que chegar e dê o equilíbrio que ela tem que ter. Então, quando a gente fala sistema, é uma série de componentes que vão trabalhando juntos para todo o sistema funcionar. Sim. E um desses órgãos que tem que funcionar muito bem dentro da governança é o conselho de administração. Então, de uma forma muito metafórica, é como se nós tivéssemos um monte de órgãozinhos funcionando, como o corpo mesmo, sabe? Sim. Um monte de órgãos funcionando, cada um deles fazendo e tendo uma missão, e quando todos eles em conjunto estão trabalhando, o corpo fica bem, Sim. né? Então, o conselho, ele é um dos órgãos do sistema de governança e ele é um dos órgãos principais, aquele que a gente sempre diz que é o guardião da companhia. O conselho de administração é aquele que é responsável por toda a estratégia e o monitoramento da companhia. É o conselho de administração que dá o tom de como essa empresa vai se dirigir estrategicamente falando, né? Curto, médio e longo prazo. E esse conselho é um fórum onde nós temos vários conselheiros que se reúnem pelo menos uma vez por mês para que eles possam montar estratégias da companhia. E como que é esse fórum, né? Esse fórum, ele é formado de uma forma onde cada um desses conselheiros possuem um know-how importante para essa companhia no momento de vida que for escolhido esses conselheiros, ou seja, para cada momento de vida da empresa, você pode ter diferentes tipos de conselheiros, né? Obviamente, se você está num momento onde você precisa, por exemplo, fazer um grande turnaround, você vai trazer para o seu conselho conselheiros que tenham a ver com essa estratégia. Onde você tem, por exemplo, um momento onde você está fazendo uma startup e você quer fazer uma expansão enorme. Então, é óbvio que você vai ter conselheiros que tenham a ver com esse papel da expansão. Então, o conselho é sempre formado de forma diversa. Quanto mais diverso for o seu conselho, melhor o nível das suas estratégias, porque se nós colocarmos pessoas que pensam igual, vai sair só estratégia igual, né? Então, o ideal é que nós tenhamos um conselho que seja diverso em conhecimento, diverso em gêneros, em cultura, todos os tipos de diversidade ali encontrados serão positivos para o resultado da nossa companhia. Então, isso que é um conselho. Esse conselho se reúne no mínimo 12 vezes ao ano e ele tem uma pauta, o que a gente chama de agenda temática. Então, para cada mês do ano, você tem assuntos que devem ser tratados dentro de um conselho. E na soma do ano,
você tem que passar por todos os assuntos importantes para aquela empresa e que ao passar em todos os assuntos nós possamos ter assim um movimento de crescimento da empresa ligado a todos os assuntos que precisam ser discutidos para as estratégias de crescimento dela. Sim. Acho que E de uma forma um hoje, pouco rápida. deu para clarear bastante, né? Mesmo para quem não é do meio. E hoje vocês, os conselhos, estão se reunindo também de forma digital, né? Tá todo mundo online. Assim, hoje, em função de toda a pandemia aí, já são mais de 3 meses, né? As nossas reuniões, a grande maioria, pelo menos em todos os conselhos que eu participo, hoje no Brasil, nós estamos fazendo todas as reuniões online. Nenhuma Online. reunião ainda estou fazendo presencialmente. A Sim. maioria também dos meus conselhos são fora de São Paulo, então eu teria que viajar. Mas mesmo os que são em São Paulo, nós estamos fazendo online, E hoje em buscando dia aí todos os recursos. você participa de quantos conselhos, Giovana? Só para ter uma ideia. Hoje eu estou com um pouquinho mais do que deveria. Estou com 7 conselhos no Brasil. Isso. Sim. Mas porque tem um limite que vocês recomendam? A gente sempre diz que, por exemplo, o conselho de administração é bom que seja no máximo 3 conselhos, né, ao mesmo tempo, para que você não fique também sobrecarregado. Eu acabo que estou em 7 conselhos porque já estou em vários anos, conheço bem algumas das empresas e a maioria também são conselhos consultivos, então não me demanda também tanto tempo como você precisa ter um conselho de administração, mas Sim. hoje eu estou em 7 conselhos, né? 7 conselhos consultivos. Eu tenho conselhos na área de varejo, que é a Picadilly, por exemplo, que são Ah, sapatos femininos. Tenho conselho na área da saúde, oncologia, que é o Centro Oncológico de Niterói, que fica Rio de Janeiro. Tenho conselho na área de educação, que fica em Brasília, que é o Leonardo da Vinci. Tenho conselhos na área de engenharia, Ideal, no Mato Grosso. Tenho conselhos na área de agrobusiness, que é o uau. CBM, em Campo também em Mato Grosso. Sou presidente do conselho de uma empresa de comunicação, que é a Verbo Comunicação, que fica em Sorocaba. Então, nós temos aí um número de conselhos bem diversos em vários segmentos, vários assuntos que me atraem, que eu gosto muito. Então, um dia você está sentado falando num assunto, outro dia em outro completamente diferente, é muito bom. É bom, né? Não tem rotina. Eu também sou assim, Não, adoro. Legal. rotina é a única coisa que não falta, não tem na minha Que não vida. tem, né? Ó, o Stefano Ai, mandou uma mensagem muito fofa para você, falando que para ter um negócio de sucesso, a pessoa algum dia tem que ter coragem, né? Uma atitude de coragem. E que a Donella é pessoa de coragem. Muito bom, eu concordo. obrigada, Stefano. Obrigada, Stefano obrigada. Colucci, olha, muita gente legal entrando aí, participando. A Mariana, a Marcela Oliveira, o Cláudio Queiroz, muita gente bacana, o Stefano, que a gente falou. Quem estiver curtindo, pode clicar no aviãozinho aí para compartilhar com os amigos, para que mais gente acompanhe. O Celton também está aí, a Gabi Turque, que é minha prima, muito obrigada. A Obrigada. Ali, ó, muita gente bacana participando, isso é ótimo. Quem tiver dúvidas, manda para a gente aí que a gente vai conversando aqui com a queridíssima Giovana. Bom, Giovana, como que esse assunto do digital, que é a gente quis juntar a gente nessa live, a minha praia com a praia da Giovana, por isso que a gente Claro. viu o mundo das duas aí. Então, como a praia da Giovana é esse mundo dos conselhos, né? E a minha praia digital, a gente falou, bom, a gente tem que ver como que a gente junta isso, porque a gente queria muito fazer uma live juntas. E então, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais como é que, além das reuniões estarem sendo feitas, né, em formato digital nos conselhos, como é que esse tema, né, do digital, da transformação digital, entrou na pauta, né, dos conselhos e como é que ele estava assim sendo tratado antes da pandemia e agora durante a pandemia? Eu queria que você contasse um pouco a importância que esse tema ganhou. Tá bom.
Bom, Sandra, na verdade, a inovação e toda a transformação digital já há um bom tempo tem sido um assunto bastante relevante na nossa pauta dos conselhos. Mas, obviamente, com todo esse desafio de viver a pandemia no Brasil e no mundo, houve um estímulo muito grande da discussão do assunto da transformação digital no âmbito da governança corporativa e que é uma discussão vital, né, para a manutenção da vida das empresas hoje em dia. O que nós levaríamos 5 anos, 4 anos para produzir em termos de transformação de digital, hoje nós estamos tendo que fazer em 3, 4, 5 meses. Então, a velocidade, né, crescente nessas mudanças que nós estamos enfrentando e nas mudanças tecnológicas e até de comportamento do consumidor, nos solicita, né? Nos faz ter que dar uma luz maior a esse tópico dentro da nossa agenda dos conselhos de administração. Então, o cenário das inovações aí permanentes reforçam o papel que o conselho de administração precisa fazer de dar atenção à luz desse assunto. Então, nós acabamos que estamos refletindo muito o tempo todo, acho que todos os meses. Nós tivemos que fazer mais reuniões com essa crise toda, então, ao invés de se reunir uma vez por mês, nós estamos nos reunindo praticamente uma vez por semana nos conselhos, devido à necessidade de se fazer estratégias com rapidez e dinamismo, né? Então, o conselho está muito atento a todos os estudos, a todas as análises, a todos os resultados de cada estratégia, para já saber o que está dando, para a gente já conseguir emendar aí uma outra estratégia. Então, a tecnologia e toda essa disrupção e todos os assuntos de ordem digital passaram a ser o assunto da nossa pauta constante. E esse assunto, hoje, principalmente quando a gente fala em TD, né, que é transformação digital, a gente chama de TD, ele não limita só a questão da tecnologia. Então, o conselho, ele olha para a questão de forma muito abrangente. A gente não olha só para a questão da tecnologia e do digital. Nós olhamos para todo o impacto que a TD traz para dentro da companhia. Então, quando nós falamos aí desde que há anos atrás, mais de 70% ativas em transformação digital, por exemplo, não atingiam os objetivos que tinham que atingir. Esse é um dado que a gente tem desde 2018 e que hoje está diminuindo um pouco mais, mas na média a gente falava que 70% de todo o investimento ainda não atingia os objetivos. E por que não atingiam? Uau. Não atingiam porque justamente quando nós falamos em transformação digital, não adianta eu simplesmente ir lá e colocar todos os meus princípios de digitalização se o conceito e a estratégia do negócio não está alinhado e casado com tudo isso. Porque se eu vou fazer, por exemplo, um atendimento digital na minha loja, seja uma questão, por exemplo, de uma estrutura que tenha lojas, eu preciso ter toda a estratégia ligada a esse atendimento. Se eu vou fazer uma loja totalmente digital, eu preciso que toda a minha estratégia, que todas as toda a minha gente, né? Desde a pessoa que atende, até a pessoa que executa vendas, até o diretor que faz a estratégia, até o conselho que monta as estratégias, que tudo isso seja muito bem interligado, que nós tenhamos toda uma composição da estratégia. Então, eu não posso dizer, por exemplo, quando a gente fala indústria 4.0, todos os pilares, né? Alguns já falam da parte desde Big Data até realidade aumentada, simulação da companhia, toda a parte de robotização, internet das coisas, sistemas interligados, nuvem. Então, quando nós falamos em todas essas questões, veja, se eu não tenho todos os pilares da empresa
combinando esse processo, nós podemos fazer toda uma digitalização, investirmos todo um volume de investimento e as outras partes não estarem ligadas. Não, E por isso, lá na frente, a gente não encontra um resultado. exatamente. Então, não é? Então, para que a gente possa pensar em tudo isso, é como eu sempre digo que é uma rede de ideias, onde cada uma delas precisa estar muito bem alinhado. É como uma orquestra que está tocando, mas cada musicista tem que ouvir muito bem o instrumento do outro, porque aí está a riqueza da música, né? Eu não consigo um musicista cantando de um jeito e o outro totalmente de outro, a orquestra não vai bem. Não, Então eu nós acho que precisamos. esse seu paralelo com uma orquestra faz muito sentido até por causa disso, porque muita gente pensa que a transformação digital é a tecnologia, né? É o ferramental. É a mesma coisa que dizer que numa orquestra, o que faz uma orquestra são os instrumentos musicais. E, na verdade, não. É todo um conjunto, né? Tocando junto. Então, são os instrumentos de qualidade? São. Mas são pessoas de qualidade, tem uma regência, né, para aquilo. Porque senão é isso que você falou, acaba tendo um investimento gigantesco que se perde, né? E é interessante esse índice, né? 70%. Quer dizer, as empresas parece que querem fazer essa mudança, essa transformação, mas estão ainda, de alguma forma, patinando em algum ponto, né? Porque, de repente, começam achando que é só investir em tecnologia e não é. Eu falo que, quando a gente fala de TD, normalmente são, no mínimo, 3 pilares, né? Que é a tecnologia, os processos e as pessoas, né? Que se não tiver uma mudança, não adianta a transformação da tecnologia sem uma transformação de mindset, né? É fundamental, né? E excelente, Sandra, exatamente isso, que é quando você fala da gente atingir essa harmonia mesmo, até a Tatiana Lacerda está colocando aí, minha amiga muito querida, colocou aí harmonia. É essa harmonia que ela precisa ser encontrada, mas ela vai partir de quem? Do regente que você comentou. E esse regente, para ter essa harmonia, parte do conselho. Então, Sim. o conselho, por isso que a gente chama que o conselho é o guardião da companhia. É através do conselho que sai todas essas estratégias. Então, o que é que nós vamos fazer em cada uma das partes? Isso tudo entregue na mão do CEO, que vai, então, a partir dessa estratégia, desenvolver isso junto com a gestão. E aí também ter uma gestão totalmente integrada com essas estratégias que o conselho coloca. Então, eu estou comentando, né? Estou falando de uma intersecção dos sistemas, estamos falando na simulação, realidade aumentada. Não adianta o conselho pegar todas essas estratégias, entregar e também não saber ler o que a gestão tem executado. Não perguntar, não questionar para a gestão, saber fazer boas perguntas é sempre o que define um bom conselho, né? Então, é muito importante que o conselho tenha muito bem a noção do que é que ele tem que indagar para o CEO e para essa gestão, do que temos, do que não temos, do que precisamos, do que somos capazes de fazer, porque eu sempre digo que a musculatura da companhia tem que estar alinhada com a estratégia, né, Sandra? Então, não adianta o conselho também querer implementar uma estrutura, sendo que eu não tenho capacidade para atender. Exatamente. Então, aí a questão do conselheiro, dos conselheiros e do conselho estar muito bem alinhado também a todos os assuntos, porque eu não posso fazer estratégia de TD se eu não entendo o que é a TD. Exato. Isso demanda hoje, faz a gente então refletir sobre o quanto as lideranças estão ou não estão preparadas para falar de transformação digital, né? Porque se você está falando ali com a alta cúpula da empresa e as pessoas que fazem parte dessa alta cúpula não estão, ou por falta de interesse, ou por falta de conhecimento, ou sabe-se lá,
não estão alinhadas, né, com a importância desse tema, como é que elas vão trazer isso para o debate, né? Me conta um pouquinho, como é que isso, você presencia isso nesses conselhos que você tem participado? Assim, você percebe esse descompasso entre as lideranças? Muitas vezes, a própria liderança também não tem o total do conhecimento. Sim. Aí a habilidade do próprio conselho em perceber o que precisa ser implementado, inclusive de conhecimento nessa gestão, para Para que essa fazer. gestão consiga executar. Então, Sim. eu sempre digo que a transformação digital ela tem vários jeitos de se acontecer. Muitas vezes pode vir de cima para baixo, mas também pode ser salientada de baixo para cima. Eu Sim. sempre digo que aquilo que os CEOs percebam, né, que também não está vindo de cima, que ele possa catalisar o processo de baixo para cima. E aí sempre Sim. esse conjunto positivo de fazer acontecer essa transformação para aquilo que for o melhor da companhia naquele momento. Agora, a gestão muito bem alinhada à estratégia, Sandra, é o que vai definir muito fortemente aquilo que vai dar de sucesso no resultado da TD, né? No resultado dessa operação. E aí a gente vê a importância da gestão pegar essas estratégias e ter a capacidade de implementá-las também de forma efetiva. E após essa implementação, a capacidade que o conselho tem de monitorar esse processo. Porque quando existe um conselho, é sempre um movimento assim. O conselho manda estratégia para a gestão pega essa estratégia, cria um plano efetivo para implementar, manda de novo para o conselho aprovar, o conselho olha esse plano e fala: ok, o plano está ok, pode executar. Ou então, não está ok, precisamos rever isso, aquilo outro. Quando o conselho dá o ok para toda a gestão implementar, ao passo que a gestão está implementando todas essas estratégias, o que acontece? A gente, ao produzir alguma coisa na companhia, nós também vamos criando os indicadores de performance do que a gente está fazendo, não é? Sim, E à sem medida que dúvida. essa gestão cria esses indicadores de performance, esses indicadores de performance também são avaliados pelo conselho. Sim. Então, vira Uma um sistema onde o tempo todo o conselho está mandando estratégia e está monitorando o que vem. Está mandando estratégia e monitorando o que vem. E aí a habilidade de monitorar e ver se o que está sendo executado é aquilo que realmente o conselho quer que seja efetivo. E qual que é o maior desafio na sua percepção, Giovana, dentro desse processo, que é um processo circular, né? Onde é que está o principal desafio que você observa hoje? Eu acho que o principal é a gente ter, que a gente olha, é um equilíbrio cuidadoso no foco do curto prazo, porque nós estamos tendo que agir de forma muito Muito rápida, muito rápida dinâmica. agora. Nós estamos lutando por sobrevivência, então esse foco no que é de curto prazo, mas sem se distanciar daquilo que vai ser bom para o futuro. Então, eu Sim, sempre digo que nós estamos tendo que fazer estratégias de curto prazo, mas que valham, né, que possam valer para o futuro, que sim, possam valer para o médio e longo prazo. E isso. a disrupção, muitas vezes, também é encontrada no meio de tudo isso, porque se a gente entende que essa digitalização te traz elementos para que a gente perceba que a gente precisa alterar o status quo da companhia ou dos negócios de tecnologia que estão sendo desenvolvidos, muitas vezes a gente pode disruptar, fazer uma estratégia totalmente diferente, colocar um vapor a mais, colocar as questões tecnológicas de uma forma mais aprofundadas, e isso é uma beleza. Então, o desafio é ter esse foco cuidadoso nesse curto prazo, mas que a gente saiba fazer as boas perguntas e saiba monitorar de forma efetiva essa companhia no que se refere ao digital. Ah, eu acho que um ponto que você tocou que eu ressalto também muitas vezes é essa questão de
tudo bem, a gente está num momento agora de emergências, quer dizer, a gente tem que fazer coisas para faturar rápido, porque as empresas estão com problemas de caixa, mas realmente tem que tomar muito cuidado para que essas ações não sejam só imediatistas e realmente só úteis para esse momento, ou seja, você vai perder com isso uma boa parte do seu investimento se você não pensar como é que você implementa isso com um olhar já mais de perenidade, né? Por exemplo, eu oriento algumas empresas com relação a e-commerce. Muitas empresas que estão num problema realmente de dificuldades aí de investimento, a gente vê que elas optam por soluções que daqui a algum tempo elas já não vão servir mais, né? Então é um perigo até. Então, realmente é importante tomar decisões que sejam válidas para esse momento, mas que não se esgotem só por causa da pandemia, né? Quer dizer, a gente precisa tentar pensar num prazo um pouco maior. E aí é o ponto que você mesmo ressalta, que é um dos principais desafios hoje, né? E esse olhar atento, porque quando eu digo que a estratégia tem que estar muito bem alinhada, e toda a gestão e todos, é que tem que se entender de fato como é que a empresa coleta, como é que ela protege, como é que ela analisa, como ela utiliza os dados, como Sim, é que se torna fundamental para responder as perguntas mais abrangentes que ela precisa dentro da tecnologia. Então, o que de fato vai me trazer a TD e o que eu vou uhum. fazer com essa informação? Sim, Porque também colocar toda uma transformação, ter mais dados, ter mais indicadores e a gente não fazer nada com isso, não adianta volta nada. aquela questão que eu disse que a gente investe e depois não tem o retorno que é importante para isso, né? Sim, é fundamental. O nosso amigo Stefano perguntou aqui, ele, quer dizer, ele colocou aqui que descobrir o que o consumidor quer é fácil. Nem sempre, viu, Stefano? Às vezes eu acho que não é tão fácil. Fazer algo em relação a isso é que já não é tão simples assim. Por isso a necessidade de várias estratégias que a gente estava colocando, né? De ter várias pessoas com perfis diferentes no conselho, de tentar emplacar várias estratégias, né? E a Marcela Oliveira colocou aqui uma pergunta assim: quais os principais pontos no processo de digitalização de uma empresa? Como que você vê isso, Giovana? Eu acho muito boa pergunta. Eu acho que é bem isso que a gente comentou. Quando a gente está com foco da digitalização, Sim. obviamente, em todos os processos de digitalização, a primeira coisa é diagnosticar muito bem o que nós temos nessa operação, né? O que a gente pode ter dentro dessa operação que nos produza a digitalização do processo de forma a trazer no resultado final um comportamento digital em toda a cadeia. Então, a Uhum. primeira coisa, entender o que a empresa tem. Segundo, delinear uma boa estratégia de implementação para todo esse processo de digitalização. Porque quando a gente fala em digitalizar, eu estou falando desde fazer um pedido de forma digital até uma entrega eficiente, porque senão, né? Eu estou falando de fazer uma venda de forma digital, estou falando de ter uma comunicação digital, um pagamento digital, um produto que tenha informação. Então, A veja o própria quanto. produção, né? Passar a ser mais digital, né? Exato, na minha própria produção eu tenho informação suficiente, muito rápida, para delinear as estratégias. Então, aí vem uma coisa que eu não sei se quem fez a pergunta ouviu no nosso começo, onde eu falei que estimular essa discussão é muito mais do que unicamente utilizar tecnologia. Transformação digital, gente, não é só tecnologia. Sim, Transformação digital é um conjunto de coisas que devem operar juntas. A sim. tecnologia ela vai ser só o meio Uma para nos parte. ajudar nessa digitalização, né? Exatamente. Bom, Marcelo Horta está brincando aqui, perguntando se a gente combinou a cor da blusa. Eu falei lá no início que foi coincidência, né? Muita coincidência, prova que a gente está super alinhada. A Fabi Gomes falou que a gente tem que tomar cuidado para não plantar em solo arenoso, quando a gente está falando
realmente de pensar só no agora, só nesse momento, mas também está de olho aí nas tendências para o futuro. Obrigada, Fabi. Obrigada, Marcelo, pela brincadeira. A gente gosta, não tem problema. A Marcela Oliveira falou, por exemplo, de um exemplo de você assinar contratos de forma digital, isso mesmo. Passa por várias etapas, né? Passa por muitos processos e principalmente, eu acho que é pela questão do conhecimento, porque eu acho que se a gente não tiver conhecimento, né, sobre o que está se passando, um conhecimento um pouco mais profundo, fica muito difícil pensar em fazer uma real transformação. Então, falando com relação a isso que a gente estava comentando, das lideranças e desses desafios, o que você indicaria ou como você vê que sejam competências fundamentais para quem hoje está em conselhos ou quer adentrar aí o mundo dos conselhos, porque eu tenho ouvido muita gente querendo iniciar esse processo. Quais são competências hoje que você acha que são importantes, né? Competências e, por outro lado, também formação e conhecimento. Sim, sim. Olha, é indiscutível, Sandra, que o conselheiro tenha realmente uma jornada que represente uma jornada de experiência que possa credenciá-lo a estar sentado num assento de conselho e que já tenha vivido diversas situações para que possa chegar e dar um conselho para uma empresa, né? É muito difícil que alguém que não tenha tido muita experiência tenha esse arcabouço de experiências suficientes para poder trazer isso para as questões do conselho. Então, primeiro, uma jornada importante de aprendizado e que tenha passado por diversas experiências. A segunda, de unir a tudo isso também uma parte bastante importante do conhecimento técnico mesmo, de governança, de conselho, de entender a responsabilidade que é estar no conselho, porque não é só sentar e falar, olha, é um grupo que está conversando e está fazendo estratégia. Não, é um grupo que responde pela companhia, responde inclusive pelos seus bens pessoais, né? Se acontecer alguma coisa com a empresa, você pode responder fiducialmente por isso e ser responsabilizado. Então, tem toda uma responsabilidade. Eu sempre digo que tem 3 coisas fundamentais aí como pilares para um conselheiro. O primeiro, a vivência. A segunda, que é a reputação, né? O que ele produziu ao longo da vida dele, a imagem e reputação desse conselheiro, que é importantíssima. E terceiro, que é o tempo suficiente para que ele possa fortalecer esse conhecimento que ele vai precisar agregar para essa empresa. Eu sempre digo que o conselheiro ele não precisa necessariamente entender do negócio da empresa em questão, mas ele precisa entender de negócios, né? Então, eu, por exemplo, estou em conselho de oncologia, estou em conselho de saúde, estou em conselho de educação, mas tem uma coisa em comum a todos esses negócios, que é o negócio. Então, entender de negócio é importante. E a gestão, né, Sandra? Já ter sentado nas cadeiras, já ter entendido as dores dessas cadeiras, vai te dar um bom conhecimento para você poder dizer, olha, já fiz isso na vida, não deu certo, isso aqui é uma grande possibilidade que dê. Nós temos hoje no Brasil vários cursos de conselheiros muito bons, com alto nível de qualidade. Né? Temos cursos no IBGC, temos curso na Sampol, inclusive que eu dou aula lá na Sampol para mulheres conselheiras que queiram ser conselheiras, pode ter aula conosco, tem curso na Fundação Dom Cabral. Todos esses cursos que a gente conhece no Brasil podem dar para esse futuro conselheiro aí a possibilidade de se aprofundar um pouco mais nas questões do que ele deve representar no papel de conselheiro e também ajudá-lo a perceber se de fato é isso que ele quer, né? Se ele está preparado para isso
e se tem vontade de se preparar e como se preparar ao longo do tempo. Muito legal. Bom, a gente ganhou os elogios aqui pelos nossos looks. Obrigada, Igor, dizendo que a gente arrasou nos looks. A Dina Muito falou que bom. duas mulheres lindas e inteligentes. Muito obrigada. E o Igor disse que a gente também arrasou na abordagem aí do tema. Muito obrigada, gente. O China Basquete, não sei o nome dele, perguntou se as empresas vão se preocupar mais com o social a partir de agora. O que você acha, Giovana? Já está também, essa parte do social não é o tema central da nossa live, mas a gente aborda, não tem problema. Conta como é que está isso. Na verdade, há um bom tempo já que essa questão é super importante dentro dos conselhos, mas hoje ela é praticamente vital. Assim como a digitalização é um assunto vital nas nossas agendas temáticas, a parte social também. E eu digo mais, não só a parte social, mas ambiental também. Os grandes focos que nós temos hoje, ISD, né, no conselho, que é a parte de governança social e ambiental. E isso é um tripé extremamente importante, que é o que a gente sempre diz, que essa interligação de tudo que é sociedade, pessoas, ambiente e financeiro, né? Porque tem que ter resultado em tudo isso. Então, Sim. o financeiro, social e ambiental, essa intersecção de um equilíbrio entre os três é o que vai chamar a atenção e vai ser definitivamente a imagem e reputação dessa companhia. Porque, veja, Sandra, a partir do momento que nós tivemos esse desafio da pandemia, acho que um legado muito importante que o show é esse distanciamento das questões de diferenças sociais, né? Pessoas pobres cada vez mais pobres, pessoas ricas cada vez mais ricas e um distanciamento absurdo. Então, as empresas elas têm um papel gigantesco de responsabilidade em, nas suas estratégias de operação, poder absorver de forma efetiva a sociedade. E digo mais, cada vez mais nós vamos ter que pensar regionalmente. Acho que agora nós vamos ter um papel bastante importante de produzirmos riquezas para o ambiente local. Então, o Brasil, pensar no Brasil, uma empresa que está no interior, pensar no interior e pensar em todos os seus stakeholders do interior, pensar em Sim. toda a cadeia de stakeholders. Então, isso é ser social. Isso também é convocar não só a sociedade para fazer parte das estratégias, ou seja, a gente considerar a sociedade nas estratégias. E eu vi que teve uma pergunta que passou aí, a gente considerar em primeiro lugar o consumidor, e é aí que a gente começa. Então, desde o consumidor que está na sociedade, até como pessoas que necessitam de ajuda dentro dessa sociedade, como é que eu, na minha estratégia do meu produto ou do meu serviço, posso abarcar tudo isso de forma a minimizar os problemas sociais da companhia, né? E bacana também é ver algumas empresas que usam até o seu poder de interação e de influência para abordar questões como a da violência doméstica, né? Como a gente viu no caso da Magazine Luiza, tal. Quer dizer, tem gente que critica, tem gente que acha que é oportunismo, mas eu acho que se a gente for analisar o histórico da empresa, da própria Luiza, dá para a gente entender que não é oportunismo, e sim é uma forma de tentar realmente fazer algo pela sociedade, porque quem conhece a Luísa sabe que isso é um discurso verdadeiro dela. Então, eu acho que é bacana porque a empresa está usando a rede que ela né, para prestar algum tipo de apoio, né, a um problema crescente como esse. Então, realmente, eu acho que a pauta do social ela vem para ficar, e isso é bom, é importante, né? E ainda bem, porque ela realmente é uma pauta tão necessária quanto a da transformação digital, né, Giovana? Sem dúvida, volto a salientar o que você já salientou. A Luísa, tudo que ela produz é retórica e prática fundamentadas, e nós sabemos o quanto ela traz isso para a sociedade. E é sim um exemplo que Magazine faz, Magazine Luiza, é um dos exemplos do que a gente pode conduzir
de forma efetiva para a sociedade, trazendo o bem para todos os lados, né? Acho que tem Exato. uma pergunta bastante importante aí que o Bertonha está colocando. Obrigada, Bertonha, pela pergunta. Ele coloca como levar as regras de governança corporativa para as pequenas e médias empresas. Eu achei uma Ótimo. pergunta bastante Muito importante boa. nesse momento, já que as pequenas e médias empresas estão tendo um impacto fortíssimo com o que nós estamos vivendo. E eu deixaria aqui um seguinte conselho. É muito importante que as empresas pequenas que não tenham caixa para fazer uma robustez de governança, talvez tão grande quanto desejada, é ir fortalecendo esses núcleos de trabalho que eu chamo, na governança nós chamamos aí todos esses, eu colocar cada órgão funcionando efetivamente. O que é cada órgão? Então, na pequena empresa e na média empresa, muitas vezes o dono dono, é diretor e ele é o vendedor. Então, vamos pegar uma empresa bem pequenininha, tá? Ele é dono da empresa, tem ele e a esposa e trabalha mais duas amigas. Então, são 4 pessoas que fazem tudo. O que a gente precisa fazer? A gente consegue fazer governança desde uma empresa pequenininha de 4 pessoas até uma multinacional aberto capital. O que a gente precisa é separar muito bem cada papel, né? Separar muito bem cada órgão. Então, num determinado momento, mesmo que a empresa seja de 4 pessoas, quem são os donos? Ah, são 2. Então, esses 2 vão ter que sentar num determinado momento do mês para pensar só em estratégia. Eles vão estar agindo como se eles fossem o conselho de administração. Próprio conselho, né? Vão pensar só na estratégia da empresa e vão monitorar a empresa. Num outro momento, eles vão sentar como diretores. Ali eles têm que executar essas estratégias de forma efetiva e tem que se autocobrar por executar isso de forma efetiva. Num outro momento, eles têm que pensar em compliance, ou seja, se tudo está sendo feito de forma correta, de forma honesta, se todas as políticas estão sendo seguidas ou não. Num outro momento, eles têm que pensar em toda a gestão, então nós temos que pensar nas pessoas. Quando a gente começa a dividir os papéis, o que é da casa é da casa, o que é da empresa é da empresa, o que é dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, eu não vou aceitar nenhum tipo de execução errada dentro da companhia. Então, tudo isso você já começa a ter o cheiro da estrutura de governança. Sim. E aí, à medida que essa empresa vai crescendo, você vai crescendo e vai aumentando esse processo, né? Então, toda essa linha de atuação, que é o que a gente chama de sistema, todo esse sistema de governança, ele vai aumentando e a gente, órgão desse naquilo que ele é. Então, hoje nós temos, por exemplo, dentro do IBGC, nós temos vários cadernos de governança. Vocês podem entrar dentro do site do IBGC e baixar esses cadernos gratuitamente. Nós temos mais de 19 cadernos de governança. Então, vocês podem aprender com isso, se tiver alguma dúvida, né? Fazer fóruns de governança para discutir assuntos. Temos vários na internet, várias lives que a gente faz, né, Sandra, para aprender um pouco. Sim, então, cada vez compartilhar estudando um pouquinho, mais, né? isso, Muito cada vez bom. estudando mais os cadernos, estudando mais sobre o assunto, pode ir implementando um pouquinho a cada momento da empresa e aos poucos, quando vocês podem ver, vocês vão ter um processo que está sendo efetivo. Bacana essas suas dicas, porque muita gente deve ter essa dúvida, né? Se conselho é só para empresas grandes e tal. Ó, tem um fã-clube da Giovana aqui, merecidíssimo, ó. Parabéns a vocês pela abordagem. A Giovana é uma grande mestre que eu tive, do Adolfo. A Dina falando que você é demais, sou sua fã, eu também estou. Ah, também sou fã sua, Dina, minha querida. Que linda. Super querida, Ó, uma empresária fantástica. o Michel, parabéns, Sandra e Giovana, pela escolha do tema extremamente atual e pela alta competência. Obrigada, Cris, que entrou aí, Rosana, o Edu Adas, querido amigo.
Olha, gente, dá para a gente ficar conversando aqui horas e horas e mais horas, né? Porque é uma troca super, super boa, né? A participação de vocês está sendo ótima e só agrega, né? Eu acho que quando a gente para o nosso dia, né? O Índio falou que é meu fã. Obrigada, querido, lindo. É interessante porque assim, eu estava numa live hoje às 5 da tarde, né, do pessoal de cientista de vendas, né? E aí uma pessoa comentou: ah, mas dá muito trabalho ter que administrar isso das redes sociais e um monte de coisa. Aí eu falei, realmente, quem disse que ia ser fácil, né? E aí, para a gente aqui também cabe, porque olha só, a gente está aqui, são 7, quase 7h30, e a gente está deixando de estar com as nossas famílias para fazer uma live, para estar trocando com as pessoas. Então, não é fácil também, mas a gente sabe o quanto isso é importante. Então, eu vou mandar uma última perguntinha, porque eu sei que você dá aula lá na Sampo, né, na nossa escola querida, e eu queria entender o seguinte: por que tem aumentado, Giovana, a procura por mulheres nos conselhos? A questão da diversidade de gêneros nos conselhos tem sido uma pauta bastante importante. Obviamente, a procura se dá justamente porque o retorno é muito positivo. E não é positivo e não dá mais dinheiro só porque é mulher, mas é porque a conjunção da mulher com o homem dentro do conselho de administração dá essa característica da diversidade, né, Sandra? Então, assim, efetivamente, os homens, eles têm alguns olhares bastante peculiares e as mulheres também alguns olhares muito peculiares. Quando nós unimos esses olhares, as possibilidades de nós termos estratégias melhores e muito mais bem fundamentadas, muito mais bem operacionalizadas, é muito maior e por isso que se dá retorno muito mais positivo. Então, só para você ter uma ideia, se nós compararmos hoje empresas que têm mulheres nos conselhos e empresas que não têm mulheres nos conselhos, as empresas que têm mulheres nos conselhos chegam a dar resultados até de vendas 40% a mais, retorno para o investidor 23% a mais. E tem números aí bastante grandes que as pesquisas dizem por si só, não preciso eu estar falando. Mas a importância é tão grande, Sandra, que hoje vários bancos de investimentos, private equities, investidores nacionais e internacionais, eles já estão colocando nas suas medidas de exigência para investimentos a exigência que os conselhos tenham pelo menos uma ou duas mulheres nos seus conselhos. Então, se o banco vai emprestar dinheiro, ele já quer saber se tem mulher no conselho ou não. Se o investidor vai comprar a empresa, ele quer saber, escuta, mas essa empresa tem mulher no conselho ou não tem? Porque já sabe que dá resultado e já sabe que isso é importante para o crescimento da companhia. Né? O Stefano está falando que as mulheres estão dominando tudo, que são competentes e que têm visão. Sim, somos muito competentes, mas a gente precisa estar junto com os homens. Então, não é só mulheres sozinhas também, porque se a gente também formatar um conselho só de mulheres, também nós não não vamos vai ter ser também o exato. resultado que tem que estar. Então, eu sempre Exatamente. tem que ter. Então, eu sempre chamo muita atenção que a diversidade é que é importante. Nem muito e nem pouco. Um equilíbrio entre os gêneros e um equilíbrio entre toda a diversidade que tem dentro de um conselho vai fazer para esse conselho ser mais efetivo. Fabuloso isso. A Cris Medina comentou sobre isso. A Cris trabalha na Fiesp e é fundadora da Alquimia Feminina, e ela está falando exatamente isso, que a diversidade é um bom começo. Inclusive, né, não só para os conselhos, né, mas para a própria gestão como um todo, né, Giovana? Porque quando você tem a diversidade, você consegue trazer esse olhar, e inclusive a gente fala disso para prevenção de crises, né? Porque quando a gente traz esse olhar de maior diversidade, a empresa ela começa a se preocupar de uma forma diferente com a própria comunicação dela, né? Trazendo um pouco mais para a minha área, que é a área de marketing, de comunicação. A empresa que trabalha melhor com essa coisa da diversidade, ela acaba até prevenindo crises, porque muitas vezes você
por não ter diversidade dentro da própria companhia, você acaba deixando passar uma comunicação que é preconceituosa, ela é machista. Então, realmente a diversidade é fundamental e que bom que ela está chegando também, né, nos conselhos. Por isso que o curso da Sampo é um curso para mulheres. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente vê a importância que isso está tomando. Mas não é preconceito, os meninos podem fazer cursos também, né? A gente já falou aqui, tem cursos no IBGC, tem curso na Fundação Dom Cabral, né? Então, quem tiver interesse em adentrar esse universo, tem bastante opção, né? O que o índio está falando aqui? Desculpe, discordo, teremos que ter 20% de tal, 30% de outro, é isso? Não, índio, Não, não é cotas, né? É a empresa é. pensar em ter pessoas diferentes só para que isso possa contribuir com a própria análise que ela faz, né, das questões dentro da empresa. Por exemplo, algumas campanhas publicitárias, o índio brasileiro é um conhecido já de longa data aí do mundo digital também, várias campanhas de empresas que nos últimos anos foram bombardeadas, campanhas publicitárias mesmo, foram bombardeadas pelo público, justamente apenas pelo fato de não terem levado em conta outros grupos que poderiam se ofender com aquela mensagem, né? Então, é muito importante ter o olhar da diversidade, pelo menos para que isso seja contornado de alguma forma, né? Seja até evitado de alguma forma. Então, acho que a única Uhum. forma realmente é a gente trazer a diversidade, independente da discussão de cotas ou não cotas, né? É a questão de realmente você trazer esse olhar, trazer essa preocupação para dentro da empresa, né? E os conselhos têm que ter essa multiplicidade de visões, né? Bacana Sem isso. dúvida, sem dúvida. Bom, O Giovana, nós índio, vamos. Oi, desculpa, fala, ele querida. colocou, mas explica. Explicar Explica. é só dar um exemplo básico. Se eu colocar 10 CFOs dentro do conselho, só vão pensar em dinheiro. Então, a gente tem que ter uma diversidade de conhecimento, de gênero, de tudo que trouxer contraponto para que a gente consiga analisar todos os pontos e aí saem as boas estratégias. Exatamente. A Cris está colocando aí que é importante ter múltiplas competências, Competências. né? Perfeito. Múltiplos olhares, né? Isso é fundamental. Bom, gente, a gente está chegando nos minutinhos finais, então eu vou pedir a gentileza aí da Giovana compartilhar com vocês qual o melhor canal para quem quiser conversar com ela, porque é óbvio que a conversa não acaba aqui, né? Como a gente falou, a gente poderia continuar muito tempo, mas a gente também não quer cansar vocês. Então, Giovana, compartilha com a galera qual seria o melhor canal para conectar com você, para eles continuarem a conversa, se for o caso. Tá, eu tô sempre dentro das redes sociais, então meu Instagram, Giovana Donella, meu LinkedIn, que eu utilizo bastante, Giovana Donella, Geovana, Giovana, e o Facebook eu também tenho, e o meu site da minha empresa, que é o Donella e Partners, mas o site é donella, com dois L's, .com.br. Então, estou Ótimo. sempre nas redes sociais, pode me achar dentro do site, pode me achar nas redes. Estamos sempre aí fazendo as lives e tentando levar um pouco mais de governança corporativa para todo o Brasil aí, o mundo, para que a gente possa disseminar de forma efetiva esse trabalho. Obrigada, Giovana, pela aula que você trouxe, né? Por compartilhar com a gente esse conhecimento. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês que puderam participar com a gente aqui, o Ídio, a Silvana, a Cris, o Igor e todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi um prazer estar compartilhando com vocês mais um pouquinho. E a gente volta em breve com mais novidades bacanas. Tchau, Giovana. Obrigada, Um Sandra. beijo. Eu que agradeço o Obrigada, novo convite. Muito querida. obrigada. Tchau, tchau. Adorei. Tchau, galera. Até mais. Obrigada pelos ouvintes. Muito bom ter vocês do lado. Tchau, tchau.